Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. E mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. A cada 10 minutos, um cidadão é assassinado no Brasil. Olá, eu sou Roberto Mota e daqui a pouco vai começar a entrevista que eu dei para o documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo. Esse documentário precisa ser assistido por todos os brasileiros, porque ele fala de uma crise que afeta todos nós, a crise de segurança. Essa crise torna as nossas vidas inseguras e ameaça todo mundo, homens, mulheres, jovens, crianças, não importa a sua posição política, não importa o que você faz na vida, nem onde você mora. Se você está no Brasil, você está constantemente ameaçado por essa crise. Por isso, o documentário Entre Lobos precisa ser assistido por todos os brasileiros. Para assistir, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que aparece aqui na tela e se torne membro da Brasil Paralelo. Meu nome é Roberto Mota, eu tenho 59 anos, sou engenheiro civil e trabalhei a minha vida inteira na iniciativa privada. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei o envolvimento com política e isso me levou a me interessar por segurança pública. E, do ponto de vista de um cidadão, eu comecei a estudar por que o Brasil é tão perigoso, por que as nossas vidas são sempre pontuadas por medo, por que a gente faz tudo pensando na possibilidade de ser vítima de um crime violento. E isso me levou a descobrir coisas sobre a crise de segurança pública que o Brasil atravessa, que eu não vejo refletidas na mídia, que eu não vejo serem discutidas pelos chamados especialistas e que a maioria das pessoas não conhece. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem, em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Mas a gente pode ganhar essa guerra.
De onde vem essa vantagem numérica, essa vantagem de armamento? O Estado não deveria ter o monopólio da força? O Estado tem como função principal proteger a vida e a propriedade dos cidadãos. Mas nos últimos 40 anos no Brasil, se criou uma ideia extremamente perversa. Essa ideia minou as bases do Estado, da segurança pública. Essa ideia é a ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade e que o crime é fruto da pobreza e desigualdade. Essa é uma ideia absurda que já foi desmistificada e desmentida lá fora através de inúmeros trabalhos e de experiência prática. Mas, incrivelmente, essa ideia ainda predomina no Brasil. Quando eu era criança, eu brincava nas ruas da minha cidade, da cidade onde eu morava. Eu chegava a ir jogar futebol nas favelas da cidade. O Brasil daquela época, de 40 50 anos atrás, era um Brasil muito mais pobre do que o Brasil é hoje. Mas a criminalidade, como a gente conhece hoje, era desconhecida naquele tempo. As crianças brincavam nas ruas, andavam de ônibus, não existia essa sensação permanente de medo que a gente tem hoje. O que mudou daquela época para agora foi uma escalada de criminalidade cuja origem está na destruição do nosso sistema de justiça criminal. As polícias, o judiciário, o sistema prisional e a legislação penal, ao longo das últimas décadas, tudo isso vem sendo destruído e alterado para beneficiar os criminosos e para prejudicar o cidadão de bem. Bem, essa destruição que gerou essa atual crise de segurança pública no Brasil, ela era inevitável ou algo poderia ter sido feito? Ela não era inevitável e ela é perfeitamente reversível. Tudo isso tem origem nas ideias erradas. Quando você cria a ideia de que o crime é fruto da desigualdade, aliás, até o próprio termo crime é abandonado. Perceba, quando você vê na mídia as informações sobre crime, a palavra que se usa é violência. Violência é uma coisa abstrata. A violência pode ser ruim, por exemplo, quando ela é usada para cometer um crime, ou ela pode ser boa, quando ela é usada para proteger uma vítima inocente de um crime violento. A palavra certa não é violência. A palavra certa é crime. Crime tem sempre um autor e uma vítima. A partir do momento em que você confunde essas ideias e embaralha, a partir do momento em que você abre o jornal todo dia e todo dia você vê que a polícia é ruim, que a polícia é assassina, que a polícia é corrupta e que o pobre jovem adolescente estava assaltando porque não tinha oportunidade, essas ideias destroem toda a proteção do cidadão. Não existe uma relação direta entre a situação econômica da pessoa e o crime. Essa, na verdade, se você parar para pensar, é uma ideia extremamente preconceituosa. E é uma ideia que qualquer um de nós desfaz facilmente. Se você for numa região pobre, se você for numa favela, você vai ver que a grande maioria das pessoas é composta de gente honesta. São pessoas que acordam às 4h30 da manhã, ficam 2 horas de condução para chegar num trabalho. Eu sempre digo para as pessoas que às vezes têm essa noção errada. Você quer ver como pobreza não tem relação direta com criminalidade? Quando você estiver com o seu carro num engarrafamento, numa rua, numa estrada, e passar aquele garotinho vendendo, com isopor, vendendo água mineral, pergunta para ele quanto ele estaria ganhando a mais se ele estivesse trabalhando como um avião do tráfico de drogas na comunidade dele. Uma das experiências transformativas da minha vida foi quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos. Eu fui já tarde, eu fui com 26 anos. Eu saí pela primeira vez do Brasil e fui aos Estados Unidos. E você sabe qual foi a coisa que mais me chocou? Que as casas americanas não têm muros.
E eu fiquei pensando, mas como é que pode alguém viver numa casa sem muros? Como é que você pode dormir tranquilo se a sua casa não tem uma cerca te protegendo? Isso me mostrou o grande absurdo que nós vivemos aqui no Brasil. Depois, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu morei 5 anos em Washington. Washington, a capital dos Estados Unidos, sempre foi considerada uma das mais violentas do país. Eu nunca conheci uma única pessoa que tivesse sido vítima de um crime, qualquer crime. À medida em que as nossas prisões, em que os presídios brasileiros se parecem cada vez mais com casas dos criminosos, as nossas casas vão se parecendo cada vez mais com presídios. Se a lei, se o sistema de justiça criminal não consegue impedir e incapacitar aquele que sai para a rua todo dia para fazer o mal, a única alternativa que resta para o cidadão é criar uma barricada ao redor das nossas casas. O que acontece no Brasil é inacreditável. Se você andar em bairros nobres do Rio de Janeiro, você vai ver casas que têm aquele arame farpado do tipo campo de concentração em cima do muro e até cercas elétricas. Aonde vai parar esse processo? É possível que os brasileiros possam ter esperança de que um dia, talvez, se sentirão seguros aqui no Brasil, como se sentem quando viajam para fora? É possível o brasileiro ter esperança de que essa situação se reverta. E eu ouso dizer que a gente pode ter esperança de reverter essa situação em pouco tempo. Por que eu afirmo isso? Porque eu tenho convicção, depois de tudo que eu vi, que eu estudei, de que eu constatei, de que o que está causando essa crise sem fim de criminalidade no Brasil são ideias erradas. Essas ideias, elas são aplicadas na legislação, elas são aplicadas na aplicação da justiça. Hoje, essas ideias erradas afetam até a polícia. A gente tem policiais hoje no Brasil que não acreditam mais em punição. Uma vez que a gente se livre dessas ideias erradas, uma vez que a gente recupere a ideia correta sobre o sistema de justiça criminal, a gente consegue controlar essa crise de criminalidade em pouco tempo. Vários outros países já passaram por crises semelhantes. Os Estados Unidos é um exemplo. Os Estados Unidos, nos anos 60 e nos anos 70, passou por uma crise de criminalidade muito semelhante à do Brasil. Nova York chegou a ter índices de homicídios muito parecidos com os do Rio de Janeiro. Até que, em determinado momento, as ideias certas começaram a ser implantadas. E esse processo começou em Nova York, com o prefeito Rudolph Giuliani e o seu chefe de polícia, William Bratton, que aplicaram na prática a teoria conhecida como janelas quebradas. O que é que essa teoria diz? O que é que essa teoria diz? O que o nosso bom senso diz? Se você tolera pequenos delitos, pequenas infrações, pequenas agressões, elas inevitavelmente vão se tornar grandes crimes. Como diz o procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, nenhum criminoso começa chefiando uma quadrilha de tráfico de drogas ou assaltando bancos. Ele começa com uma pequena agressão, com um pequeno delito. Se o Estado não para, se a sociedade não diz para ele o que você está fazendo é errado, tem um custo e você vai pagar esse custo. Se nada disso acontece, o que ele tem é um estímulo para continuar. Eu moro no Rio de Janeiro desde 1973. Eu assisti uma parte desse processo de degradação institucional que teve o seu epicentro, o seu foco no Rio de Janeiro. É um processo que muitos policiais descrevem que começou a se tornar mais grave a partir dos anos 80, quando os traficantes começaram a ter acesso a armas de guerra. A situação saiu de controle. Quando os traficantes começaram a ter acesso
a fuzis, a metralhadoras, a granadas, a todo tipo de arma pesada. Acho que não existe nenhuma outra democracia ocidental moderna que tenha regiões dentro de suas grandes metrópoles tomadas por grupos armados. É isso que esses grupos são. Então, acho que isso é o que torna Rio de Janeiro um epicentro dessa história toda. Se nós não conseguirmos resolver essa questão, o que nós estamos permitindo é o surgimento de outros estados dentro do Estado brasileiro. Nesses estados, a lei brasileira não vale. As cortes de justiça são outras, o exército é outro. Isso é uma coisa totalmente inaceitável. Muito bem. Naquela tua resposta anterior sobre a questão da correlação entre a pobreza e a criminalidade, o senhor citou para mim a questão ali de lugares onde ou lugares pobres onde o Estado não chega, né? Justamente o que vem na minha cabeça foram as favelas cariocas. Por que o Estado não chega nas favelas cariocas? Quais são os grandes impeditivos? O Rio de Janeiro tem há muito tempo, o Rio de Janeiro sofre há muito tempo de uma combinação, talvez única no Brasil, de 3 forças maléficas. Uma delas é o crime, a outra é um populismo corrupto que se perpetua através de mecanismos de compras de votos, e o terceiro vértice desse triângulo do mal é a ideologia extremista de esquerda. Na minha opinião, em nenhum lugar no Brasil esses 3 males estão tão presentes, e eles se associam e se retroalimentam. Então, a mesma máquina que serve para levar ao poder políticos corruptos é a mesma máquina que cria mecanismos para proteger a ação de grupos armados de criminosos. Tem um exemplo prático disso? As várias regiões do Rio de Janeiro que são dominadas pelo narcotráfico, que são também redutos eleitorais. Muita gente atribui a crise do Rio de Janeiro na parte da segurança pública. Dizem aí que se deu o início disso tudo, dessa questão ideológica, né, lá com o Brizola. Qual a sua opinião sobre isso? Isso é um fato. Brizola tomou uma medida que ficou marcada na história do Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que a polícia carioca foi impedida de subir nas favelas, dos morros do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse precedente criado pelo Brizola não é isolado. Há pouco mais de um ano atrás, nós tivemos, por determinação judicial, exatamente a mesma situação. A polícia hoje do Rio de Janeiro, para fazer uma operação policial nas favelas, ela tem que cumprir uma série de pré-requisitos que, na prática, significa uma proibição de realização de operação nas favelas. E o que a maior parte das pessoas não entendem é o fato de que os narcotraficantes colocam as suas operações nas favelas, não é porque eles, traficantes, são humildes, são pobres, não têm outro lugar para ir. É porque a favela oferece um sistema de alarme e de proteção contra operações policiais. Muito bom mesmo. E quem toma essas decisões, seja o Brizola, seja o STF agora, nessa medida mais recente, o que eles ganham com isso na prática, Roberto? Essa é uma pergunta que só eles podem responder. Da minha percepção de cidadão e de alguém que, mesmo de uma forma pequena, participou desse esforço de combate ao crime no Rio de Janeiro, o que eu percebo é que algumas pessoas são movidas por convicções monstruosamente erradas. São pessoas que provavelmente desde o jardim de infância ouviram falar de que o bandido é um pobre coitado, que não teve oportunidade. Depois, no segundo grau, elas ouviram a mesma coisa, leram livros, viram novelas que exaltam a figura do criminoso como um revolucionário, como um herói do povo. Depois,
elas foram para uma faculdade de Direito e o primeiro livro que elas receberam no primeiro semestre da faculdade de Direito deve ter sido, eu vou chutar, um livro do Foucault, né, dizendo que o sistema de justiça e a polícia, na verdade, são instrumentos da sociedade opressora e do Estado totalitário. A conclusão inevitável que essa pessoa chega é que ela tem que trabalhar como um agente de libertação dos criminosos e que ela tem que participar, né, desse esforço de minar as bases do sistema de justiça criminal. Algumas pessoas fazem isso por convicção, outras, também é meu palpite, fazem isso porque elas se beneficiam desse ecossistema enorme que existe no Brasil, que vive da renda gerada pelo crime. Você pode explicar um pouco sobre esse ecossistema para a gente? Esse ecossistema é formado, por exemplo, por organizações não governamentais, cuja única razão de existência é fazer lobby no Congresso Nacional para aprovação de uma legislação mais leniente para os criminosos. Se você for pesquisar, você vai ver que várias dessas organizações não governamentais têm orçamentos vultuosos, que vêm de doações privadas e até, em alguns casos, do exterior. Outras pessoas que se beneficiam desse ecossistema do crime são aquelas que vivem dos mercados ilegais. Muita gente não sabe disso, né? No Brasil existem mercados ilegais de praticamente tudo que é mercadoria. No Brasil se vende autopeças falsificadas, se vende remédio falsificado, agrotóxico falsificado, é lógico, mercado ilegal de drogas. Então, hoje no Brasil, se você for assaltado, o cara que roubou o seu celular, ele pega o seu celular e ele vai vender num receptador. Existe uma cadeia enorme de indivíduos, entre aspas, empreendedores, que vive de reciclar as mercadorias roubadas. Como a nossa legislação penal é totalmente incapaz de punir efetivamente esses receptadores, isso se torna uma indústria muito lucrativa. O cara compra um celular roubado por R$300, revende por R$1.000, por R$1.200. O policial tá com uma bala na cabeça, Evandro. Ele tá estável. Então a gente vai operar o traficante. Não, a gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente, isso sim. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. É um absurdo você imaginar que bandido pode ser morto. Não é assim. Dizer que esse traficante, na verdade, estava com 15 anos, embora ele fosse muito grande, que fosse a primeira ação dele, que ele tinha sido cooptado pelo tráfico e que ele era de uma família super honesta, que a mãe dele trabalhava pra caramba, estava desesperada querendo... Exatamente, ele pode ser vítima também, né, da sociedade. Ele pode ser vítima. Só gosta de roubar. E se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. E muitas dessas pessoas também estão se divertindo, estão trabalhando, são pais de família, como 2 casos que nós mostramos hoje. Se você pegar o Hugo e o Ivo, que são 2 irmãos ali, eles se divertem assaltando o cidadão. Você sabia que mais de 2.000 presos não voltam para as suas celas depois das saidinhas? Esses criminosos são responsáveis por um grande número de homicídios. Esses e outros assuntos são tratados no documentário Entre Lobos, de uma forma profunda e inédita no Brasil. Para assistir, torne-se membro e libere a trilogia completa. Do ponto de vista moral, eu acho muito difícil de entender, como cidadão, como eleitor, como pai de família, que existam pessoas que ganham a vida e ganham a vida muito bem, defendendo criminosos de crimes
e defensáveis. Mais do que isso, como é que você pode assumir uma tarefa como essa quando você sabe que aquela pessoa que você está representando judicialmente faz parte de uma organização criminosa cuja atividade principal é matar, é sequestrar, é destruir a vida das pessoas? E mais ainda, como é que você pode dormir tranquilo quando você sabe que o dinheiro que está sendo usado para remunerar o seu trabalho tem origem em mortes, tem origem em vício, tem origem em criminalidade a mais violenta, mais brutal? Eu não consigo entender isso como cidadão, como pai, e tenho dificuldade de entender como um regime democrático se sustenta quando ele permite que um sistema como esse seja criado e prospere. Tanto a Polícia do Rio de Janeiro quanto a Polícia de São Paulo têm uma missão muito complicada, que é tornada cada dia mais difícil pelas mudanças na legislação que favorecem o criminoso, pelas restrições ao que a polícia pode fazer. Outro dia eu conversava com um policial, amigo meu, e ele disse, por exemplo, que o policial hoje não tem certeza quando ele pode ou não pode algemar um suspeito. E são decisões judiciais que mudam a cada dia. Mas eu acho que a grande diferença entre a atividade da Polícia de São Paulo para a Polícia do Rio de Janeiro é que a Polícia do Rio de Janeiro enfrenta uma realidade que é muito mais parecida com a de uma guerra não declarada, pela topografia do Rio de Janeiro, pela existência de várias facções. O coronel Cajueiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fez um estudo há pouco tempo que mostrou que trabalhar como policial militar na região metropolitana do Rio de Janeiro é várias vezes mais perigoso do que ter servido como soldado na Guerra do Vietnã e na Segunda Guerra Mundial. As estatísticas são terríveis. Então, a realidade do policial carioca é que a todo momento ele pode ser vítima de um atentado ou participar de um confronto. Grande parte dos confrontos entre policiais e criminosos que acontecem no Rio de Janeiro acontecem durante patrulhamento de rotina, não é em operações em que a polícia foi para tentar prender os criminosos. O criminoso do Rio de Janeiro, ele tem uma ousadia da qual, assim, que é quase inconcebível, que, aliás, é um fenômeno que está se espalhando pelo Brasil. Eu me lembro que há 2 ou 3 anos atrás houve um caso de um casal de policiais de Santa Catarina que estava de férias no Rio Grande do Norte e o restaurante onde eles estavam foi assaltado. Quando os bandidos identificaram que se tratava de um casal de policial, eles mandaram que os dois se ajoelhassem e atiraram nos policiais. Eu me lembro que a policial morreu, eu acho que o homem sobreviveu. Que país é esse onde o policial tem que enfrentar uma realidade como essa? Acho que a semelhança é que são forças especiais preparadas para o enfrentamento mais duro da criminalidade e são 2 grupamentos que têm uma cultura especial, né? Tanto o BOPE quanto a Rota, eles criam um senso de pertencimento, eles têm um sentido de liderança muito forte, que faz com que, para muitos policiais, seja um sonho, um objetivo participar do BOPE e da Rota. Da Rota eu conheço um pouco menos, mas o BOPE eu conheço bastante, e o BOPE é um modelo para a organização policial, para a preparação para as ações, e é um modelo seguido por polícias de todo mundo que vem aqui para o Brasil treinar com o BOPE. A responsabilidade dos governos anteriores
sobre a situação de segurança pública do Rio de Janeiro é total. A segurança pública do Rio de Janeiro foi tratado sempre com um misto de descaso e populismo, com a adoção de soluções de curto prazo, quase sempre com finalidades eleitorais e quase sempre orientadas por um discurso ideológico sem qualquer fundamento prático ou teórico sólido. A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo. Nós vivemos uma infestação pelo crime em todas as suas formas. Nós já chegamos a ter 65 mil pessoas assassinadas em um ano, em 2017. Nossa taxa de homicídios é 6 vezes maior que a da Argentina, 4 vezes maior que a do Paraguai e 3 vezes maior que a do Uruguai. Em 2017, nossa taxa de homicídios foi de 30 por 100 mil habitantes. Neste mesmo ano, a taxa dos Estados Unidos foi de 5, a da Inglaterra foi de 1 e a do Japão foi de 0,2. Um policial no Rio de Janeiro tem 7 vezes mais chances de morrer assassinado do que um soldado americano que combateu na Guerra do Vietnã. Os países civilizados olham para a gente da mesma forma que a gente olha para as regiões em guerra, em conflito no mundo inteiro. Se você for ver as recomendações que as embaixadas e consulados dos países civilizados dão para os turistas que vêm aqui, vocês vão perceber que eles olham para a gente como se a gente fosse terra de ninguém. Para nossa vergonha, nós somos os párias do mundo, junto com México, Venezuela e outros países à beira do caos. Além do recorde de homicídios, a taxa de elucidação desses crimes no Brasil é de 8%. Isso significa que mais de 92% dos assassinos escapam impunes. Nos Estados Unidos, a taxa de esclarecimento de homicídios é de 65%. No Reino Unido, é de 90%. Na França, é de 80%. E aqui no Brasil, além desse desempenho vergonhoso no esclarecimento, um crime ser esclarecido não significa que o autor vai ser preso. Ele ser preso não significa que ele vai ser condenado. E se ele for condenado, isso não significa que ele vai ficar um tempo razoável na prisão. No Brasil, nós vivemos num clima de desconfiança e medo o tempo inteiro. E não é só medo na rua. Hoje em dia você é vítima de crimes até pelo celular. O Brasil é um dos campeões de golpe no mundo. Já entrou até na mira nos Estados Unidos por causa de tentativa de fraude de cartão de crédito. A maioria de nós já foi alvo do golpe do falso sequestro, quando o bandido liga para sua casa da cela de uma penitenciária dizendo que está com seu filho e pedindo resgate. Todo mundo já recebeu uma mensagem de SMS com um link que, se você clicar no link, seu celular é clonado. Chegamos ao ponto de ter um programa de TV com um quadro semanal de alerta sobre novos golpes na praça. Isso não é normal. Nós não vivemos em uma situação normal. Quando a mídia fala do crime, eles falam como se fosse só mais um problema comum nas grandes cidades. Mas, na verdade, nós estamos na beira do abismo. O normal é aqui no verde. A civilização está aqui. A gente não está no verde, nós estamos aqui. Sem a presença forte da lei, sem a confiança no poder das instituições, o tecido social se rompe. E aí é um inferno na terra. O Rio de Janeiro é um aviso para o resto do Brasil. O Rio tem servido como um laboratório do mal. As instituições do Rio estão tão fragilizadas que vários ex-governadores do estado já foram presos. Deputados estaduais foram presos, conselheiros do Tribunal de Contas
foram presos. Esses são os níveis mais altos da política. E agora, desde junho de 2020, as operações policiais nas favelas do Rio foram suspensas por decisão judicial. O Rio é o laboratório do mal. O que se testa lá no Rio, depois é levado para todo o país. A legislação penal do Brasil é muito antiga e o sistema de justiça criminal era precário. Enquanto o crime não era um problema grave, isso não fazia muita diferença. Mas a partir do final dos anos 70 e início da década de 80, as coisas foram mudando. O narcotráfico se estabeleceu nas favelas do país. Surgiram as facções criminosas do contato entre criminosos comuns e presos políticos. Essas facções passaram a usar fuzis, armas de guerra, granadas. E nessa mesma época, a legislação penal passou a ser influenciada pela ideologia. O Brasil fez uma escolha diferente. As coisas aqui aconteceram de outro jeito. E a essa insegurança material de saber que o bandido tem armas melhores que você, se junta uma outra insegurança, que é a insegurança jurídica. Não é só o equipamento do policial que pode falhar numa hora crítica. A lei, a interpretação da lei também podem falhar. Falhar para o policial e para a vítima. E aí você vê que existe uma inversão perversa no Brasil. Uma legislação que cada vez mais se preocupa em cuidar, proteger, acolher o criminoso, muitas vezes prejudicando a própria polícia, como no caso, por exemplo, das audiências de custódia, e esquecendo a vítima. No Brasil, para o criminoso, tudo. Para a vítima, uma cova rasa e o esquecimento. O relatório mais recente do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que é de 2019, mostra que o número de presos que saíram do sistema penitenciário no segundo semestre é 50% maior do que a quantidade de presos que entraram. E o que acontece no Brasil é um absurdo, porque a cada dia vai ficando mais difícil você prender o criminoso, colocar o criminoso numa cela. E depois, quando você consegue isso, quando eles vão para a cadeia, fica cada vez mais difícil manter o criminoso dentro da cadeia. E enquanto eles estão lá dentro, são eles que dão as ordens, são eles que tomam conta das cadeias. Daqui a pouco só está faltando mesmo abrir a porta da cadeia e mandar todo mundo para casa. Aliás, não está faltando não. Isso é o abolicionismo penal. Por incrível que pareça, é uma corrente de pensamento que já está disseminada no meio jurídico brasileiro. O Brasil está cheio de especialistas de segurança pública. Quando você escuta um desses especialistas na televisão, você acha que nós estamos na Dinamarca, porque eles sempre falam usando termos técnicos, eles usam um juridiquês, como se nós estivéssemos num debate acadêmico. Mas olha, qualquer discussão honesta sobre segurança pública no Brasil não pode deixar de fora a vítima. E nem podemos esquecer o contexto da criminalidade brasileira. O que a gente vive aqui é uma guerra civil, é um massacre, é um genocídio. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, pensem nisso. Entre 1996 e 2016, um período de 20 anos, foram assassinados 1 milhão de brasileiros. Como é que se pode conviver com isso? No Brasil, a vítima é roubada até do direito de ser reconhecida como vítima e de ser tratada com o mínimo de dignidade. Porque aqui se disseminou a ideia de que o criminoso é que é a verdadeira vítima. É com o criminoso que o Estado, que o sistema de justiça criminal se preocupa. Você que foi assaltado, você tem que sentir pena do criminoso que te assaltou. O que muita gente não se dá conta
é de que existe um enorme ecossistema irrigado com muito dinheiro que vive de criar direitos e benefícios para os bandidos e de glamorizar a imagem deles. Isso acontece na arte, na televisão, na mídia, na cultura, e isso é um escárnio com quem foi vítima de crime. Isso é um deboche com o sistema de justiça criminal. Por exemplo, na Europa, existe o Dia da Vítima, e no Brasil se criou o Dia do Detento. Sempre que te mostrarem a foto de um criminoso preso em uma cela, como se ele fosse um pobre coitado, peça para ver a foto das vítimas dele. Sempre que pedirem sua compaixão para um bandido, peça compaixão para as vítimas dele, que foram feridas ou mortas. Sempre que uma ONG vier falar com você sobre os direitos dos criminosos presos, pergunte a eles quem vai defender os direitos das vítimas. Aqui no Brasil, nós chegamos numa situação tão absurda, de uma inversão tão maluca, tão perversa da realidade, que nós já temos intelectuais, entre aspas, claro, indo a público se dizer a favor do assalto. É como disse o grande economista americano Thomas Sowell: todos aqueles cujo comportamento é reprovado pela sociedade, criminosos, vândalos, imigrantes ilegais, são eleitos como uma espécie de mascotes por esses intelectuais ungidos, para serem símbolos da sua sabedoria superior e da sua virtude. Esse relativismo moral ficou exemplificado nas palavras de uma jornalista que escreveu um artigo no jornal O Globo. Nesse artigo ela descrevia de forma romântica e simpática um crime do qual ela própria foi vítima. E ela concluía o artigo dizendo: comemorei que o assalto deu certo. Muitos dos nossos chamados especialistas são contra o endurecimento da lei. Mas olha que coisa curiosa, os criminosos brasileiros sabem que leis duras e punições severas funcionam. Veja só o que aconteceu no Morro do Castro, lá em Niterói. Os criminosos penduraram uma faixa que dizia: proibido carro clonado ou roubado. A mesma coisa em São Paulo, em Osasco, o PCC deu uma ordem: é proibido empinar moto. Um rapaz que desobedeceu a ordem apareceu em um vídeo sendo espancado. Sabe o que é isso? Os próprios criminosos brasileiros usam a teoria da janela quebrada, a teoria da tolerância zero. As soluções que eles dão são extremamente simples e diretas. A punição é severa e rápida. Eles dão a ordem: é proibido jogar lixo aqui. Eles dão a ordem: é proibido jogar lixo aqui. E ninguém joga lixo ali. A prioridade do Brasil nessa questão da criminalidade tem que ser: é proibido assaltar, matar, estuprar. E para quem cometer um crime, a punição tem que ser certa, rápida e severa. Tem outro exemplo. Sabe quando o PCC realmente sentiu o golpe da lei? Quando o Estado decidiu usar o regime disciplinar diferenciado. Vocês sabem o que é esse regime, o RDD? É simplesmente fazer o que deveria ser a coisa mais normal do mundo. O cara está preso, então ele tem que ficar preso, preso mesmo, sem celular, isolado em uma cela, preso de verdade. Veja só, foi só o Estado prender de verdade que a maior organização criminosa do país sentiu o golpe. E sabe o que eles fizeram? Foram para a rua enfrentar a polícia. Porque prender de verdade funciona. Isso é o normal em qualquer lugar do mundo. Só no Brasil é que o normal é considerado absurdo. E aí, como consequência disso, o absurdo vai virando normal. A lei e o crime são como água e óleo. Eles não podem estar no mesmo lugar
ao mesmo tempo. Onde está um, não está o outro. E a natureza confirma isso, não tem aquele ditado? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Quando o gato volta, os ratos têm que fugir. Quando a gente fala de viver sem medo, parece um sonho, mas é possível. Outras sociedades, outros países já conseguiram isso, diminuir o crime a níveis aceitáveis, a níveis normais. O problema é que essa crise de criminalidade sem fim que nós vivemos aqui atende aos interesses de muita gente. É muita gente ganhando muito dinheiro com o crime no Brasil. E é preciso coragem para mudar isso. É preciso coragem para dizer que o criminoso tem que ser punido. Coragem para tomar decisões que vão contrariar interesses poderosos. Essa coragem parece que ainda não existe aqui. Porque no Brasil nós estamos indo na direção contrária. A cada dia, os criminosos têm mais direitos, mais benefícios e mais incentivos. São muito poucas as vozes corajosas que se levantam contra isso. O problema é que do jeito que está bom para muita gente. Menos para as pessoas que estão na rua morrendo, sendo assassinadas, sendo roubadas. É preciso querer fazer, é preciso ser firme, é preciso que a gente tome decisões impopulares. Mas, infelizmente, cada dia mais as notícias que a gente vê fazem com que a gente pense que proteger a população e combater o crime já não são a prioridade daquelas pessoas que teriam o poder de fazer alguma coisa. Quando você muda interpretações da Constituição dessa maneira, a mensagem que você transmite é que o escrito não vale nada. Essas mudanças de entendimentos anteriores usam ginásticas jurídicas que se chocam frontalmente com a razão, com a lógica e até com a língua portuguesa. E a impressão que fica é que não faz nenhuma diferença a vontade da população ou os valores da maioria da sociedade. Não faz nenhuma diferença o que está escrito na Constituição. Porque uma minoria decidiu que interpretar é distorcer a lei para fazer uma defesa ideológica de criminosos. Em 1990 foi criada a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei determinava que, no caso de crimes muito graves, os crimes hediondos, o criminoso tinha que cumprir a pena efetivamente preso em uma cela até o fim da sentença. Não havia nenhuma possibilidade de liberdade antecipada. Era justo, era moral e era o desejo da sociedade. Durante anos, vários interesses tentaram derrubar essa lei. Até que em 2006, 3 ministros do STF, recém-nomeados, mudaram a posição do tribunal sobre o assunto. E aí, qual foi o resultado disso? O resultado foi que até criminosos que tivessem cometido os crimes mais terríveis ganharam o direito à progressão de regime. Mas o mais grave é isso. Essa decisão foi tomada no julgamento de uma ação de habeas corpus em favor de Oséias de Campos. Oséias era um estuprador. Oséias tinha sido condenado por molestar sexualmente 3 crianças, entre 6 e 8 anos de idade. Os movimentos sociais costumam dizer que o Brasil é o país que mais mata minorias. Isso é verdade. Mas o que esses movimentos não dizem é que o Brasil é o país que mais mata no mundo. O criminoso brasileiro não discrimina. O criminoso brasileiro assalta, mata e estupra pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias, de todas as religiões. Só entre 1996 e 2016 foram assassinadas no Brasil mais de 1 milhão de pessoas.
Para criminosos, nem piedade e nem crueldade. Apenas uma sentença proporcional à gravidade do crime cometido. É preciso dizer claramente: um país que não condena o criminoso moralmente jamais irá condená-lo judicialmente. Crime não é questão de escola. Crime é questão de escolha. No sistema de justiça criminal brasileiro, não existe nenhuma proporcionalidade entre a gravidade do crime e a sentença dada ao criminoso. A apatia predomina na sociedade. A gente escuta dizer toda hora que prender não adianta. Nós somos ovelhas que têm pena dos lobos. A sociedade não consegue, não quer discutir e entender as causas do caos da criminalidade. E eu não estou falando do político, eu estou falando do cidadão comum, das pessoas. Deixa eu contar um caso para vocês. Há alguns anos atrás, uma pessoa que eu conheço foi assaltada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Apontaram uma arma para ela, para o seu filho e levaram o carro dela. Ela foi para a delegacia. Quando chegou lá, ela descobriu que tinha sido a 6ª vítima dos mesmos assaltantes em poucas horas. Mas vocês sabem o que é mais curioso dessa história? Quando eu soube o que havia acontecido, eu liguei para ela e convidei para participar de uma reunião na terça-feira seguinte para a gente discutir segurança pública. Vocês sabem qual foi a resposta que eu ouvi dela? Ela disse assim: dia de semana eu não posso, Roberto, porque eu tenho um curso. Será que não tem um evento desse no final de semana? A realidade é que a maior parte dos crimes é cometida por um número relativamente pequeno de criminosos. Existe um estudo científico que foi feito na Universidade de Cincinnati, é um estudo praticamente desconhecido no Brasil, que concluiu o seguinte: preste atenção nisso, 10% dos criminosos são autores de 66% dos crimes. Agora, vamos entender o que isso significa. Não é preciso que a gente prenda milhões de pessoas para acabar com a crise de criminalidade do país. Basta prender aquela pequena minoria, os criminosos de alta produtividade, que nós vamos poder, de novo, viver vidas normais. A crise de criminalidade do Brasil é resultado da impunidade. A resposta para isso pode ser resumida em 3 P's: reestruturação da polícia, retomada dos presídios e reforma da legislação penal. Essa estratégia funciona como se fosse um tripé. Nós temos que cuidar das 3 pernas, ou a mudança não vai se sustentar. Imperdível e obrigatório é o mínimo que eu posso dizer sobre o documentário Entre Lobos, inédito no Brasil, que está causando comoção e, às vezes, até um certo choque em quem assiste. Essa entrevista é só uma pequena amostra dos temas que são investigados e explicados em Entre Lobos. Não esqueça, para assistir, você precisa ser membro e ter acesso à trilogia completa. Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu estava grávida de 6 meses. E fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim.
A outra foi encontrada coberta de sangue ao lado do meu corpo, em estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa, onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha.